Oi, gente! Lucinha Santos aqui com vocês. E o tema de hoje do nosso 7º vídeo dos 21 vídeos é: medo é bom. Bom, como diz minha mãe, eu sempre vou na contramão, já tô até acostumando com isso. Por que eu sempre vou na contramão? Porque eu sempre sou ao contrário. E como eu sou ao contrário, eu até já tô me acostumando e gosto disso também. Aí eu falo que medo é bom, todo mundo fala, mas como assim medo é bom? Olha, eu creio que existe vários tipos de medo, mas eu vou citar dois aqui, dois tipos de medo. Tem o medo que é bom porque previne e também tem o medo que é ruim porque nos trava. Por exemplo, voltando lá, o que eu indico, que eu oriento em questão de descobrir, desvendar um pouco mais sobre a questão de medo é ir em busca de autoconhecimento. Quanto mais você descobrir coisas em busca de conhecimento, menos você vai ter medo. Por exemplo, um livro que eu já citei em vários vídeos e eu vou falar aqui de novo, que foi um livro assim que me ajudou muito em questão de tirar o medo, é o livro Mais Esperto que o Diabo. Eu já li o livro, eu já escutei o audiobook deles que tem, e sempre eu tô em busca de informações que tem lá, porque ele me ajudou muito na questão do medo. Então façam isso, busquem autoconhecimento, porque às vezes o medo, a gente tem medo de coisas tão insignificativas, coisas assim que a pessoa olha e fala, não acredito que você tem medo disso. Medo a gente nem pega, medo é um sentimento e que se a gente der força para ele, mais ele cresce dentro da gente. Para fazer esse vídeo de hoje, eu comprei a terapia da alma do William Sanches, porque foi muito importante logo que apareceu esse surto do coronavírus, porque eu fiquei sim com medo, e daí como lá na sessão tem o tema medo, antes de fazer o vídeo eu resolvi fazer a sessão, que é online, o curso que eu comprei, para poder estar passando um pouco mais aqui para vocês. E o engraçado é que quando lá cita para você lembrar de um medo, conforme a gente vai se blindando de algumas coisas, eu tive dificuldade para lembrar de coisas que eu tenho medo. Por exemplo, eu, Lucinha, não tenho medo de ser assaltada. Então vou dar um exemplo agora aqui, e tipo assim, é até estranho falar isso, mas vou dar um exemplo. Vamos lá. Mesmo porque tudo é coisas que envolvem também as crenças que a gente tem. Então voltando, quando eu falo que eu não tenho medo de ser assaltada. Por quê? Tem coisas que quanto mais você tiver medo e quanto mais você vibrar, mais aquilo vai te acontecer. Então, já reparou que pessoas que têm medo de ser assaltado, com grande frequência, ela é assaltada? Porque ela tem tanto medo, que atrai, vai de encontro. Então, tudo que você coloca muita energia, ela vem até você. E daí eu tava lembrando, gente, uma coisa que eu não tenho medo. Eu ando com o carro, com os vidros tudo aberto, alto, mesmo que for de madrugada, mesmo que for à noite. Eu ando tudo tão natural, tipo quando eu tô de carro dirigindo. E sinceramente, eu não tenho medo de ser. Já fui assaltada assim, uma vez na praia, eu tava com o celular no seio, e aí o rapaz passou e levou meu celular. Uma outra vez, muitos anos atrás, eu tinha um comércio e uma outra pessoa entrou e roubou um saco de moeda, e na época existia aqueles cartão de orelhão e roubaram os cartões também. Mas isso, eu passei por isso, mas eu não traumatizei. Então, eu continuo não tendo medo. E daí eu fui em busca para lembrar, quando eu falo questão de crenças, eu fui em busca para lembrar por que eu tenho tanto essa autoconfiança, por que eu tenho tanto esse negócio de não ter medo. E daí eu fico meditando para poder fazer os vídeos e passar o meu melhor. Eu me recordei que
quando eu era muito pequenininha, uma pessoa tentou assaltar meu pai e o meu pai não entregou, reagiu, tipo o carro. E daí, como meu pai, vamos dizer assim, mesmo que não foi o certo, mas ele foi valente naquele momento, eu criei a crença de que eu não preciso ter medo de ser assaltada. Então, por isso que eu ando natural e meio que... E realmente, graças a Deus, essa parte não sou vista por ladrões. Por outro lado, eu tenho o medo que me trava, que é o medo de exames ginecológicos. Esse é um tema para outro vídeo, não vou esticar aqui, mas eu tenho essa dificuldade, né? Nesse sentido. O que é o medo? O que é o medo não? Qual é o contrário do medo? O contrário do medo é a coragem. E o que é a coragem? É o enfrentamento do medo. Bateu medo, enfrenta. Tem que fazer alguma coisa? Vai com medo mesmo, mas faz. Outra coisa, eu tirei minha habilitação com 18 anos. E só 16 anos depois eu comecei a dirigir. Eu sempre repetia que eu não tinha medo de dirigir. Que eu queria ter o meu carro, quando eu tivesse o meu carro, eu começaria a dirigir. E é claro que muitas pessoas não acreditavam nisso. Então, na verdade, eu nunca tive medo de dirigir. Eu tinha medo de não conseguir. Como que eu posso explicar isso? Não era o fato de eu não dirigir. É que eu sempre afirmei que eu não tinha medo de dirigir, que eu só queria... Eu não tenho medo de dirigir, eu quero ter meu carro. Então, na verdade, o meu medo era de não honrar com o que eu estava falando, não de dirigir em si. E é tanto que depois de 16 anos eu dirijo e, por sinal, já falei outras vezes que eu dirijo muito bem. Qualquer carro, não tenho medo e talvez melhor que até alguns homens. Meio doidona mesmo dirigindo. Gosto de correr também, eu sei que não é certo, mas gosto. Então, para você também, homem ou mulher que tem medo de dirigir, crie coragem. Faz os testes de visualização. Eu me lembro, já vai fazer 5 anos que eu dirijo. E toda vez que eu entro na marginal, quando tem uma parte lá que tem 6 pistas, eu agradeço a Deus. É uma sensação tão maravilhosa, porque por muito tempo eu tinha medo não de dirigir, mas de não honrar, de não conseguir o que eu tanto desejava. Então esse vídeo de hoje é para te encorajar também a enfrentar o medo, criar coragem, sentar na frente do volante, fechar o olho com o carro parado e começar a visualizar para você atingir o seu objetivo. Uns tempos atrás eu até estava conversando com com meu pai, com meu irmão, e a gente conversando sobre a situação agora que a gente está convivendo do coronavírus. E daí eu fui e falei que o coronavírus, para algumas pessoas, ele não é invisível, ele é visível. Por que visível? Porque a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar álcool em gel, tal, mas para algumas pessoas é como ele não fosse visível, como se ele fosse visível, porque a pessoa tá tão dentro do medo até hoje, tão dentro do medo, que é como se qualquer coisa que tocasse, que pegasse, já fosse se contaminar. Então ele não tá invisível. Aí a gente entrou até meio que no debate, eu, meu pai, meu irmão, porque eu falei, não, ele não é invisível não, ele é visível. Tem tanta gente com tanto medo, tá tão assim, que ele tá mais que visível, ele não tá nada de invisível. Então, eu espero aí que tenha acendido uma luzinha na questão do medo. Tem medo é bom quando ele serve para nos prevenir. Por exemplo, ter medo de uma panela quente, é claro que é bom, porque se a gente colocar a mão a gente vai queimar. Ter medo de pular de um prédio alto, claro que é bom, porque ele vai nos prevenir. Se a gente cair, a gente vai se machucar. Agora, analisa os tipos de medo que você tem, para ver se é um medo que te ajuda a prevenir, te proteger, ou se é um medo que está te travando. Não permita ser travado pelo medo.
Eu sempre falo, a vida é muito curta. Então, crie coragem e enfrentamento do medo. Última coisa também, rapidinho falando de mim. Teve uma época, isso 5 anos atrás, quando eu comecei a dirigir, eu me recordo, eu tinha escolinha nessa época, e eu me recordo que de repente eu desenvolvi o medo de sair à noite. Por quê? Na mesma rua que eu morava era a escolinha que eu tinha. Então, fechava a escolinha e ia para casa, 2, 3 casas do lado. Quando faleceu o pai de uma amiga minha, e eu tive que ir pro velório à noite com uma pessoa, eu não dirigi ainda nessa época, eu fui de ônibus, e eu tive que subir o murão do cemitério à noite, eu descobri que eu estava com medo de sair à noite, de andar à noite, porque quando tinha que sair, saía de carro, o pai, marido, alguma coisa do tipo, então eu nem me dava conta de que andar sozinha, andar com alguém, tipo, pegar ônibus, eu fiquei com muito pânico nesse dia, muito pânico. E por conta disso, eu lhe recordo que na época, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, mas eu passei muito, muito medo à noite, e não era nem tão tarde da noite, coisa de 9 horas da noite, e eu fiquei com muito medo. E foi quando eu tomei a decisão de começar a estudar, de fazer o curso de inglês, que eu não concluí até hoje, mas vou voltar, para enfrentar o medo de sair à noite. Porque se eu tenho que fazer, já que eu me dispus a fazer o curso à noite, eu era obrigada a sair à noite para fazer o curso. Então, essa é a dica. Tá com medo? Desenvolva alguma coisa que você tenha que fazer para você enfrentar o medo. Porque o medo ele pode ser bom e pode ser ruim. Tudo depende de você. Ele pode ser bonzinho e ele pode ser um bicho-papão. Então, busque autoconhecimento. Quando você busca autoconhecimento, tudo fica mais claro na sua vida. Então, eu não sei também o que está acontecendo, os vídeos estão demorando para subir no canal, mas mesmo que chegue atrasado, tá aí o nosso 7º vídeo. E até amanhã, rápido, se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo também com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!